Olá, rubro-negros pelo mundo, meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, Richarlison se aproxima de uma saída do Tottenham. Preço de Vlahovic revelado pela Juventus. Argentinos falam de Facundo Colídio, centroavante do River, por De La Cruz. E o que esperar do Pedro a partir de agora? Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe, por favor, de se inscrever no canal. Se inscreva no canal Flamenguista em Portugal, que é um canal português que fala sobre o Flamengo. Traz diariamente notícias provenientes do exterior, falando do Mengão, trazendo tudo sobre as especulações do mercado da bola, vindo aqui da Europa diretamente para você aí no Brasil. Por isso, não deixe de se inscrever no canal e acionar o sininho. Vamos lá, galera, muita coisa para a gente falar no vídeo de hoje. Mengão ontem deu show. Mengão ontem amassou o São Paulo, triturou o São Paulo, 2-0. Foi muito pouco, deveria ter sido muito mais se houvesse uma eficiência maior dos nossos atacantes ali para fazer gol. São Paulo praticamente não teve nenhuma chance, foi encurralado pelo Flamengo, que mostra que é um clube de Premier League que joga o Campeonato Brasileiro. E eu não tenho dúvida, meus amigos, que o Flamengo estaria no topo da tabela da Premier League se ele o disputasse. Eu não tenho dúvida que todo ano o Flamengo, se fosse um clube inglês, estaria na Champions League. Todo ano, meus amigos, porque o Flamengo atual é uma das versões mais maravilhosas que esse Flamengo já teve, né? Uma versão moderna, uma versão que faz com que a gente fique tranquilo em tomar gol. Não é à toa que é o líder do campeonato com uma rodada a menos, com maior saldo de gols, maior gols marcados, menos gols sofridos. É totalmente um time diferenciado dentro do Brasil. Mas ontem isso tudo ficou apagado em função da declaração do Filipe Luís em relação ao Pedro, né? Eu sei que tem muita gente chateada com a declaração do Filipe Luís, mas me parece que foi a última alternativa dele. Ele falou da semana passada, enfim, de tudo que o Pedro fez, ou melhor, que deixou de fazer, né? Da manha do Pedro, mas tá claro que isso não é uma coisa que começou agora, isso já começou há algum tempo, né? O Pedro é reincidente, é bom se lembrar. Tem vídeo aí na internet do Rogério Ceni falando do comportamento do Pedro. Tem vídeo do Davi Luiz no Fortaleza falando do comportamento do Pedro. O Pedro, obviamente, eu não estou fazendo apologia à violência, chegou a tomar um soco de um preparador físico maluco, em função também de deboche, de não querer efetivamente se aquecer para a entrada em campo. Ou seja, o Pedro é um jogador difícil quando ele não é atendido, quando ele não consegue aí ter os seus objetivos atendidos. Filipe Luís disse que tentou conversar algumas vezes com o jogador, ele é extremamente cobrado pela torcida, extremamente cobrado pela imprensa, né? E que ele mesmo disse, eu vim tentando esconder para preservar o jogador durante um tempo, mas agora não dá mais, né? Então Pedro foi desmascarado, essa que é a verdade, né? Se tiver alguma coisa para corrigir, Pedro, tá aí os meios de comunicação, você pode até entrar em contato com o canal Flamenguista em Portugal, mas você tem Twitter, você pode repostar, e até agora o Pedro está totalmente calado. Sabe por quê, meus amigos? Porque é um comportamento recorrente do atleta, né? E eu quero dizer para vocês, eu amo o Pedro é ídolo, o Pedro foi o rei da América numa Libertadores do Flamengo, né? Eu não quero que o Pedro saia do Flamengo, mas eu não quero ninguém de vagabundagem no Flamengo também, né? Muita gente falava do Gabigol,
O Gabigol tinha vários problemas, mas era o primeiro a chegar no treino e o último a sair, né? Aí para as pedrestes que vão chegar aí no comentário e vão discordar de mim, né? Para as pedrestes o Gabigol tinha todos os defeitos, mas treinar o cara treinava. Era o primeiro a chegar, o último a sair. Não crocodilava. E aí a gente tem várias fontes, além do discurso ontem do Felipe Luiz, que falam que o Pedro, quando não é atendido, faz corpo mole, faz pirraça, faz manha como uma criança. O que eu espero do Pedro? O que eu espero do Pedro? Parece que o empresário já falou com o Vene Casão, vamos procurar um lugar para botar ele. Se o Pedro quiser realmente amadurecer, o que vai acontecer é o seguinte, o Pedro vai para outro clube e vai acontecer a mesma coisa. Vai para um terceiro clube, vai acontecer. Na Europa, aqui na Europa, a primeira que ele fizer, ele já toma um chute na bunda. O que eu espero para o bem do Pedro? Que ele chegue na segunda-feira no treino, chame o Felipe Luiz, converse com o Felipe Luiz, chame os jogadores, fale, peço desculpas e agora eu vou ser o primeiro aí na medição do que possa fazer. Eu quero sim jogar pelo Flamengo, eu quero sim evoluir como pessoa, como homem, né? Como adulto e como jogador, e eu quero vir aí a vestir a camisa do Flamengo e participar desse projeto de ganhar absolutamente tudo sendo o 9 do Flamengo. É o que eu espero do Pedro. É o que eu espero do Pedro. Agora, se ele quiser sair, fazer manha, né, fazer pirraça, que vá com Deus. Sinceramente, que vá com Deus. O Flamengo tem que ter jogadores adultos, né? Mas o Felipe Luiz desvalorizou um ativo do Flamengo, que já está desvalorizado. Já estava desvalorizado, né? O Flamengo não pode. E ontem o Felipe Luiz acabou com uma série de coisas. Disse claramente, não é por esquema tático. Pedro não está jogando, não é por esquema tático do treinador. Se o Pedro voltar a ser o Pedro que era, ele vai jogar e vai ser titular absoluto. O Felipe Luiz falou isso. Muita gente falando, é o esquema tático, não dá para jogar ele com a Arrascaeta, não. O Pedro não está jogando, o Felipe Luiz foi claro. O Pedro não está jogando porque está morcegando em campo. Está fazendo pirraça. Quer ganhar a titularidade? No grito. E não vai, porque hoje o Flamengo, graças a Deus, tem o melhor treinador do país sentado naquela cadeira. E um dos melhores treinadores de todos os tempos do Brasil. Então, assim, Pedro, o que eu espero de você é que em segunda-feira você se torne um profissional. Vá, treine, né? Mostre seus treinamentos no Instagram, treine a mais, treine em casa, que você realmente se dedique, né? E que retribua o carinho que a torcida do Flamengo te dá, porque o que você está fazendo é molecagem com a torcida do Flamengo. O que você está fazendo é molecagem com a torcida do Flamengo. Então, meus amigos, eu acho que o Felipe Luiz foi corajosíssimo. Felipe Luiz mostra que é um homem íntegro, que é um cara muito acima da média, e o Flamengo tem que agradecer de ter um treinador desse nível, né? Mas, meus amigos, vamos lá. E se o Pedro realmente, se as pedretes conseguirem aí fazer o Pedro mais mimado do que já é, o que vai acontecer? O Flamengo vai ter que contratar outro centroavante, né? E hoje, na Argentina, diz o seguinte, o River quer o De La Cruz de volta. Eles querem porque querem o De La Cruz de volta. E aí surgiu a possibilidade, né? E a gente já falou nesse nome algumas vezes aqui. Outro dia falaram pela primeira vez no Brasil do Flamengo ter o centroavante do River Plate, que é um centroavante móvel, é um centroavante que joga na ponta também, Facundo Colídio, né? Jogador argentino, jogador que foi formado na Inter de Milão, jogador que varia ali, às vezes joga ele, às vezes joga o Borja, né? De centroavante. Quando joga o Borja, ele vai para o campo, tem 25 anos, 1,80 m, fez gol no Mundial de Clubes. Então surgiu essa possibilidade aí de uma troca de De La Cruz por Facundo Colídio. O jornal argentino disse que o Flamengo chegou a propor essa troca, de dar o De La Cruz e contratar o Facundo Colídio, e que
o River Plate não aceitou, né? O De La Cruz entrou ontem no final do jogo. De La Cruz é um jogador que é diferenciado, que o Flamengo precisa muito, necessita muito, e acho sinceramente que essa conversa entre Facundo Colídio e De La Cruz de uma troca é um desejo mais dos argentinos do que dos brasileiros, né? Facundo Colídio, ele tem aí no Transfer Market o valor de 6 milhões de euros, mais uma multa rescisória de 30 milhões, né? 30 milhões de euros é a multa rescisória do Facundo Colídio. E aí, meu amigo, você gostaria de ver o Facundo Colídio vestindo o manto sagrado rubro-negro? Escreva aqui nos comentários, a sua participação é muito importante. Meus amigos, a Juventus bota preço no centroavante que o Boto, né, esse sim culpado, né, que o Boto deveria, aliás, um parênteses aqui, o que ameniza isso tudo é que realmente aquele print do Mauro César deve ter deixado o Pedro muito mal. Mas a primeira atitude que o Felipe Luiz fez com os capitães do time foi ter conversado com ele. Então, ele continua estando certo, né? Preço de Dusan Vlahovic é revelado enquanto o Juventus busca pretendentes. É isso mesmo. Manchester United procurou o atacante para reforçar o ataque nesta temporada, né? Um problema, o nome que está na lista do clube há bastante tempo é o Vlahovic. O internacional sérvio marcou 17 gols esse ano, incluindo 2 em 3 partidas na Copa do Mundo de Clubes. Vlahovic causou uma comoção em Turim ao rejeitar um acordo que reduzia consideravelmente o seu salário. Consequentemente, a Juventus estava desesperada para vender o jogador, que foi relatado para eles como um problema e poderia seduzir o United numa troca por Jadson Sancho. Enquanto o atacante estaria interessado em ficar mais um ano no time da Série A e depois sair de graça ano que vem, o que obviamente não agrada a seus empregadores atuais. Relatórios recentes sugerem que Vlahovic pode estar disposto a permitir que o clube cancele o seu contrato, mas os seus agentes exigiram 10 milhões de euros de indenização. A Juventus, obviamente, preferia que o jogador, como relata o Gazeta dello Sport, fosse vendido por um preço de 25 a 30 milhões de euros. Tá fácil, meu amigo. Sabe o que acontece? Né? O Boto, ou alguém mais competente que o Boto, fala assim: Vlahovic, os 10 milhões de euros eu te dou de luvas, vem jogar no Flamengo. Simples assim. Pode sair de graça, assina com a Juventus, de graça. Os 10, em vez de eu pagar 25 a 30 milhões para a Juventus, assina com a Juventus de graça. Diz, não, eu pensei melhor, eu vou assinar a rescisão de graça, sem pedir os 10 milhões para vocês. O Flamengo vai lá e dá os 10 milhões e leva o Vlahovic, né? Pode ser uma forma aí do Flamengo ter um novo centroavante, caso o Pedro não amadureça e queira fugir realmente das suas responsabilidades no Flamengo. Felipe Luiz falou, se ele estiver correndo, se ele estiver treinando, se ele estiver se dedicando, vai ser titular do Flamengo independente do esquema. Ficou claro ontem isso. Né? Outro nome que é falado no Flamengo é o do Richarlison. E o Richarlison se aproxima de uma saída do Tottenham. É isso aí, meus amigos. Richarlison continua caminhando numa saída do Tottenham em meio a uma nova atualização do seu futuro. O brasileiro tem lutado para reproduzir o desempenho que tinha no Everton, no clube do norte de Londres. Né? Os Spurs imaginam que possam negociar o seu centroavante nesse verão. Thomas Frank parece interessado em reformular o elenco e o atacante parece destinado a ser um bode expiatório na tentativa do dinamarquês de melhorar as suas opções. Né? E diz o jornal o seguinte, né? O Vasco da Gama tenta aí, parece que fez o primeiro contato para repatriar o jogador. Flamengo vai deixar o Vasco levar o Richarlison, né? Olha o poder financeiro que o Flamengo tem e que o Vasco tem. Jornal da Inglaterra dizendo que o Vasco está tentando o Richarlison, hein? E você,
Gostaria do Richarlison? Escreva aqui nos comentários, caso o Pedro saia, né? É Richarlison, é Vlahovic ou Facundo Colídio? Escreva aqui nos comentários, a sua participação é muito importante aqui no meu canal, além da sua inscrição. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.